Oiê! Esse vídeo é mais uma ação da nossa campanha de Olho nos Olhinhos. Nesse mês de setembro você vai ver aqui no canal vários vídeos sobre retinoblastoma. A gente já conversou sobre os sinais e sintomas da doença, sobre o câncer infantil, sobre a importância da saúde ocular das nossas crianças, de olhar para os olhinhos das nossas crianças. E nesse vídeo eu estou recebendo a doutora Carla Macedo, que é médica oncologista pediátrica, e o Dr. Luiz Fernando Teixeira, que é oftalmologista especialista em oncologia ocular, para a gente conversar sobre o tratamento do retinoblastoma. Dr. Luiz, é uma doença rara que requer um tratamento muito específico. Qual é o primeiro passo quando chega para vocês uma criança que está com uma suspeita de retinoblastoma? Exatamente, Daiane, é uma doença rara e requer um cuidado muito especial. Então, o cuidado ele é feito multiprofissional, que a gente chama. Então, eu vou ter o oftalmologista especialista, eu vou ter o pediatra oncologista, eu vou ter outros profissionais para poder tratar direito essa criança. A primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico, a confirmação diagnóstica e uma etapa que a gente chama de estadiamento. Então eu vou avaliar essa criança, normalmente sob anestesia, para eu poder avaliar cada um dos olhos dessa criança e poder avaliar o quanto esse olho está comprometido pela doença. Se é um olho, se são dois olhos, se a doença está só restrita ao olho ou se ela já compromete outra parte do corpo da criança, para eu poder, junto com essa equipe multidisciplinar, preparar o planejamento desse tratamento. Então não adianta eu, o oftalmologista, definir isso sozinho. Eu preciso dessa equipe, toda a equipe junta, definir qual vai ser o melhor plano de tratamento para essa criança. Uhum. Então o estadiamento é entender que tamanho tem esse tumor, o que ele já afetou, é entender o que aconteceu com essa criança e qual vai ser o tratamento dali para frente. Exatamente isso. Então, o Luiz, o oftalmologista, vai olhar o olho da criança e vai ver o tamanho desse tumor, a localização desse tumor. E depois a gente faz um outro exame que chama ressonância nuclear magnética, que a gente faz tanto da órbita quanto do crânio, exatamente para a gente ver se essa doença só está dentro do olhinho ou se esse tumor invadiu outros órgãos ali ao redor. Então, para fazer o diagnóstico do retinoblastoma, precisa dois tipos de exames, a ressonância magnética e o outro é o fundo de olho. Exatamente. O fundo de olho é extremamente importante, porque eu vou avaliar esse olho e vou classificar essa doença de acordo com cada olho, né? Então, eu posso ter uma classificação da doença no olho direito, por exemplo, de um tipo e do olho esquerdo de outra forma, né? E aí a gente vai sempre proteger a criança definindo o tratamento com o pior olho, né? Com o olho mais avançado. E a partir daí a ressonância que a Carla estava comentando vai ser fundamental para a gente fechar o estadiamento dessa criança. A gente, quando recebe essa notícia, fica muito assustados porque os médicos falam que você vai ter que fazer os exames com anestesia geral. E toda mãe, todo pai fica muito assustado. Por que os exames precisam ser com anestesia geral, doutora Carla? As crianças são muito pequenas, né? E o Luiz, quando vai fazer um fundo de olho agora, já tendo a suspeita diagnóstica e ele precisa classificar, ele precisa examinar esse olho 360 graus praticamente. É um mapeamento de toda a retina, isso, né? A gente avalia não só a retina, mas avalia o olho inteiro, porque às vezes a doença não está mais só na retina, já passou para outras partes do olho. Então, uma criança muito pequena não vai deixar fazer um exame completo sem anestesia. Por isso que é importante a gente olhar com essa criança anestesiada. Ele é um exame que dura uma hora, meia hora, é impossível a criança ficar parada todo esse tempo, né? Isso. E a ressonância é a mesma coisa. Mesma coisa. Imagina pra gente adulto, Exato. Já é uma agonia ficar lá parado. Como é que uma criança fica parada numa ressonância, né? Então, e é muito importante a qualidade do exame do estadiamento, né? Eu não posso errar. Então, eu preciso de um fundo de olho adequado, preciso de uma ressonância adequada para poder fazer o planejamento. Então, tudo isso que vocês estão trazendo aqui precisa ter um centro de referência que tenha a possibilidade de fazer esses exames. Então, são equipamentos específicos, a anestesia geral, são exames que não tem em qualquer lugar.
Exatamente isso. Então eu preciso tanto dos recursos dos aparelhos quanto recursos humanos. Então eu preciso da equipe multidisciplinar, especializada, que tem um cuidado e o olhar para a gente não atrasar esse tratamento e fazer todo esse planejamento, e não só da criança, né, da criança e da família. Então você tem envolvido psicologia, serviço social, nutricionista, então você tem toda uma equipe voltada e acostumada com esse planejamento. Doutor Luiz, você percebeu ali no exame então que tem um tumor, que precisa começar uma quimioterapia? Como é que é? Sempre quimioterapia para o retinoblastoma? Então, o primeiro exame é o principal exame para a gente poder dar a conduta e o segmento dessa criança. Por quê? Como a Carla falou, eu preciso definir corretamente o tipo de avanço que esse tumor tem em cada olho. Uhum. A partir daí, eu vou definir as diferentes formas de tratamento que cada olho, muitas vezes cada tumor dentro do olho vai precisar. Muitas vezes eu tenho diferentes tumores no olho que vão ter diferentes formas de tratamento. Né? E um olho pode ter um tratamento e o outro tipo de tratamento. Então, isso tem que ser tudo feito em conjunto. Né? Essa observação e esse planejamento, ele é feito em conjunto com todas essas informações. Por exemplo, se a gente, nos outros episódios a gente estava conversando sobre diagnóstico precoce. Se eu pego uma criança com um tumor inicial, né, bastante inicial, um tumor pequeno, localizado só na retina, de tamanho menor às vezes do que 2 milímetros, eu consigo às vezes fazer um tratamento local, com um laser ou um congelamento desse tumor, né, localmente, e eu não precisar de uma quimioterapia para tratar esse tumor. Outros tumores com maior tamanho, com disseminação das células para o meio do olho, eu vou precisar de uma quimioterapia. E aí a gente vai ter diferentes formas de usar a quimioterapia para tratar esse olho. Uhum. Uma coisa muito interessante que a gente não conhecia é que existe a chamada quimioterapia intraarterial. Eu pensei que quimioterapia era tudo a mesma coisa, que é aquela que bota no catéter e vai para o corpo todo. Mas para alguns casos de retinoblastoma existe uma quimioterapia que vai pertinho do olho, né? Explica pra gente, doutora Carla. Exatamente isso. Então, a quimioterapia intraarterial é uma das modalidades, uma das maneiras de tratar esse olhinho, essa criança com quimioterapia, né? Então essa criança de novo vai fazer anestesia geral e ela vai para o centro cirúrgico com um médico neurointervencionista que vai passar um catéter na perninha dessa criança, e esse catéter ele sobe, passa aqui na lateral e chega na artéria oftálmica. A hora que chega na artéria oftálmica, o neurointervencionista injeta a quimioterapia lentamente no leito do tumor, né? Então, dentro do olho. Então, eu tenho uma concentração desse remédio grande dentro do olho, menor concentração no corpinho, sistemicamente. Então, eu tenho menos efeitos colaterais sistêmicos, porque eu tenho uma concentração maior do remédio dentro do olho. E assim ele é mais efetivo por estar, digamos assim, mais forte no olho? Sim, a gente acaba tentando diminuir os efeitos colaterais e aumentando a eficácia do tratamento. Eu vou ter maior quantidade, concentração dessa droga dentro do olho, que vai permitir com que eu trate melhor essas células tumorais. Em compensação, essa droga vai atingir menos partes que eu não quero atingir, então fora do olho. Né? Então, em termos de eficácia, esse tratamento ele é mais eficaz. Né? Que bom que temos, né, no Brasil essa quimioterapia. Doutora Carla, além dessa possibilidade, algumas crianças precisam fazer a quimioterapia sistêmica, que a gente chama, que é a que então vai para o corpinho todo? Exatamente isso. Então é aquela quimio que a gente faz para outros tumores, né? Que a gente põe pelo catéter e isso passa pelo corpinho da criança. Então eu tenho tumores avançados, retinoblastoma extraocular. Quando eu tenho uma criança muito pequena que eu não consigo fazer quimio intraarterial, eu faço a quimioterapia sistêmica também. Quando eu tenho tumores muito avançados,
eu também indico quimioterapia sistêmica. Então, e uma outra modalidade de tratamento, que aí é o oftalmologista que faz, também de quimioterapia, é a quimioterapia intravítrea, né? Que o Luiz faz no fundo de olho. Que é o que, doutor Luiz? É direto no olhinho? Isso, a gente consegue colocar a quimioterapia no meio do olho, né? Uma dose bem baixa, bem pequena, principalmente quando a gente tem aquelas células que ficam no meio do olho, na cavidade vítrea, eu consigo atingir essas células de uma forma mais eficaz também, com uma dose menor, e eu consigo ter uma resposta melhor. Né? Então a gente associa muitas vezes essas diferentes formas de quimioterapia para aumentar a eficácia do tratamento. Né? Então a gente consegue perceber que é um tratamento bastante dinâmico. Né? Eu não posso ter o mesmo tratamento planejado para todas as crianças, para os dois olhos, então isso é muito individual. Né? Então, às vezes, se a criança tem o tumor nos dois olhos, você vai fazer tratamentos diferentes para cada olho. Isso. É tudo muito individualizado, conforme a necessidade. E sempre, né, doutor Luiz, fazendo o máximo possível para preservar a visão da criança. Essa é uma preocupação que vocês têm o tempo todo, né? Exato. Toda vez que a gente planeja um tratamento no retinoblastoma, a gente sempre tem uma regra. A gente tem que sempre salvar a vida dessa criança, preservar o globo ocular e tentar preservar o máximo de visão possível, nunca invertendo essa ordem. E cada olho, eu digo ainda mais, cada tumor eu trato de uma forma diferente. Então eu preciso olhar para cada tumor, entender como ele está se comportando e aí eu vou escolher esse tratamento. Então, se a gente imaginar isso, eu não posso dizer que os tratamentos são iguais. Sim. Cada olho, cada criança vai ter um tratamento diferente. E é por isso que eu preciso estar nesse grupo multidisciplinar. Né? Nossa, imagina a educação médica, a especialização que precisa, né, para você ter todo esse olhar, entender as diferenças dos tumores, é uma coisa muito específica. Muito né? específica. Doutora Carla, a criança vai ter que passar por alguma cirurgia? Em alguns casos precisa tirar, tem como tirar o tumor, tem que tirar o olhinho, como é que funciona isso? Esse é um tumor que a gente não faz biópsia, né, Dai? Então, você vê que a gente falou do diagnóstico, fundo de olho... Não falou de biópsia. Não falou de biópsia, né? Essa criança é submetida à cirurgia que chama a remoção do globo ocular ou enucleação, quando essa criança tem um tumor muito avançado dentro do olhinho, né? E que tem riscos até dessa doença sair fora do olho. Então eu não enxergo mais e tem um tumor muito avançado dentro do olhinho. Essas crianças, sim, para a gente manter a regra que o Luiz falou de pensar em cura, a gente precisa tirar. Indica a enucleação exatamente pensando nisso. E nos casos quando são crianças que chegam com tumores extraoculares, ou seja, que já está fora do olhinho, também a gente, uma parte desse tratamento é a cirurgia que se chama a enucleação. Nesse caso, quando precisa enuclear o olhinho, essa criança coloca uma prótese? Isso, é uma técnica, né? A cirurgia de enucleação é uma técnica que você vai substituir, então, o globo ocular por um implante, que a gente chama, dentro da cavidade orbitária, que é essa parte óssea que a gente tem protegendo o olho. Por que eu vou colocar um implante? Porque o implante vai substituir o volume que o olho ocupa nessa cavidade orbitária. Não só em termos estéticos, mas o globo ocular ele ajuda a expansão dos ossos na órbita e a formação do crânio da criança. Então, quando eu coloco esse implante substituindo o volume do olho, eu estou substituindo então o papel do olho pelo implante, né? Isso esteticamente deixa uma cavidade orbitária boa e por fora, então, eu vou colocar a prótese que você estava comentando, que é feita por um protético, né? Depois da cicatrização da cirurgia, e isso confere um resultado estético muito bom para a criança, né? E funcional também, né? Eu tenho uma movimentação dessa prótese
junto com o implante, garantindo então uma estética muito boa para essas crianças. Uma qualidade de vida muito boa. Muito boa para a criança, exatamente. Doutora Carla, existe radioterapia para o caso do retinoblastoma? A gente usa muito pouco radioterapia para o retinoblastoma atualmente, né, Dá? Então, eu tenho a radioterapia externa, quando eu indico para alguns casos que tem metástase, então para doença extraocular. A gente não usa para tratamento de doença intraocular. E a gente tem uma modalidade de tratamento que é chamado bracterapia, que a gente faz para retinoblastoma intraocular, que tem algumas indicações, às vezes quando eu tenho uma altura desse tumor um pouco maior do que o convencional, e que eu não consegui tratar, por exemplo, com laser ou com uma quimio intraarterial, eu tenho uma plaquinha localizada em cima do tumor que se chama bracterapia. Bom, acho que de tudo isso que a gente explicou do tratamento, mais uma vez fica claro e a gente precisa reforçar a importância do diagnóstico precoce, né? Porque é uma coisa muito diferente, doutor Luiz, você começar a tratar um tumor menor, que machucou menos esse olho, né? Usando palavras mais simples. Então, de novo, o diagnóstico precoce é a coisa mais importante, né? Exatamente isso. É muito mais fácil, não sei se eu posso usar a palavra fácil, Luiz, mas com certeza a gente vai tratar menos intensamente esse olho e essa criança quando a gente tem um diagnóstico precoce. Sim. Então, a chance de cura é muito maior, a chance de preservação do globo ocular é muito maior e chance de visão, que é aquilo que você comentou lá no início. No início. Doutora Carla, muitas mães e famílias ficam com muitas dúvidas sobre a quimioterapia. Quanto tempo essa criança vai precisar fazer quimioterapia? Quais são os efeitos colaterais disso? Tá. Quando a gente fala de quimioterapia sistêmica, aquela que a gente toma pelo catéter, né, para retinoblastoma, porque a gente tem vários remédios, várias quimioterapias e cada uma é planejada e usada para cada patologia. Então, o do retinoblastoma é diferente da leucemia, então eu preciso entender que o protocolo do retinoblastoma é diferente das outras doenças. Então, quando a gente faz um planejamento com quimioterapia sistêmica para o retinoblastoma, geralmente a gente faz 6 ciclos de quimioterapia, né? Com um intervalo de 21 a 28 dias entre cada ciclo de quimioterapia, tá? E nesse período, nesses intervalos, a gente volta ao oftalmologista várias vezes, porque aí a gente está vendo a resposta. O Dr. Luiz faz tratamento localizado lá também. Então você faz a químio, espera 21 dias, faz um novo exame para ver como está funcionando e a necessidade, e depois mais uma químio. Isso, para ver se a gente precisa manter o tratamento, intensificar ou até mudar o tratamento dessa criança, né? E quando a gente faz quimio sistêmica, a gente tinha comentado, isso passa por todo o corpo da criança e chega na retina também, tratando esse tumor. Então, é uma maneira eficiente, é uma boa maneira de se tratar retinoblastoma com quimio sistêmica. Mas quando ela passa pelo sistema, ela passa e destrói algumas células do corpo. Então, por isso que, por exemplo, cai o cabelo quando eu estou fazendo quimioterapia. Porque ela age em diferentes fases do ciclo celular, então ela para, por exemplo, o crescimento do cabelo. Cai o cabelo neste momento do tratamento. Por isso que eu posso ter algum grau de anemia, por isso que eu posso ter algum grau de leucócitos, plaquetas mais baixas. Então, por isso que a criança pode ter uma imunidade menor, pode ter febre, algum tipo de infecção. Por isso que a gente faz a quimioterapia e depois essa criança volta com o oncologista 1, 2, às vezes 3 vezes até começar o segundo ciclo depois, né?
Para entender a saúde como um todo. Exatamente isso. Então, a gente precisa, porque eu preciso lidar com os efeitos colaterais que a quimio faz. Claro. Tem como efeito colateral tratar o tumor, que é excelente, mas eu tenho outros efeitos colaterais Sim. que eu preciso proteger essa criança desses efeitos colaterais. E eu acho que aqui a gente chega num ponto muito importante, que é a importância da adesão ao tratamento e da família estar muito junto, não perder prazos, não perder consulta, olhar o jejum na hora. Nossa, é tanta coisa, né? Que agora que a gente começou a entender um pouco mais esse universo, eu vejo, se você perder o jejum da anestesia geral, você não consegue fazer o fundo de olho, você perde a químio. Então, a família precisa estar muito junto nesse tratamento, né? Eu brinco, assim, às vezes com a mãe, que você imagina uma orquestra, né? E aí tudo tem que funcionar para a qualidade daquela música ser muito boa, né? Mas são muitas pessoas envolvidas. Mas que o tripé da família, com esse cuidado, é muito importante. Então, você tem a criança no centro, que é quem a gente tem que se preocupar e cuidar. Você tem a família completamente envolvida e você tem a equipe toda multidisciplinar. Se a gente não conseguir conciliar tudo isso, não é um bom tratamento, não é um bom resultado. Então, todo mundo é difícil, Dai? É muito difícil. Então, é mudar a rotina da criança e mudar completamente a rotina da família. Mas quando a gente consegue orquestrar isso, a gente tem melhores resultados. Sim, e a gente tem resultados muito bons, né? Qual é a chance de cura? É muito alta, né? Muito alta, né? E como a gente volta a falar de novo, quanto antes for diagnosticado, as chances aumentam muito. Então, leucocoria, né, Luiz? Leucocoria e estrabismo são fundamentais. A gente falou isso lá no primeiro vídeo, mas a gente vai falar de novo. Então, doutora Carla, principal sinal e sintoma do retinoblastoma? É a leucocoria, que é o reflexo branco pupilar que a gente está vendo. Normalmente, eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem o que é, que a gente chama de reflexo do olho do gato, reflexo do olho do gato, aquilo que o Luiz explicou no primeiro episódio pra gente, que ao invés da gente enxergar o reflexo vermelho do olho, ele é ocupado pelo reflexo branco, ele é substituído pelo reflexo branco. Então, e o olhinho torto, o estrabismo, são os dois principais sinais do retinoblastoma. Nem toda leucocoria é retinoblastoma, mas a leucocoria do retinoblastoma é a mais grave, né? Então, a gente precisa pensar como diagnóstico diferencial o retinoblastoma quando tem. E como o Dr. Luiz enfatizou lá no primeiro vídeo, mesmo sem nenhum sintoma, precisa levar no oftalmo, porque às vezes tem alguma coisinha ali que a gente não tá vendo, né? Exato. Quanto mais a gente tem esse costume de levar a criança durante toda a infância ao oftalmologista, mais chance a gente tem de diagnosticar esses tumores pequenos, diagnosticar outras doenças e acompanhar direito o desenvolvimento ocular, que é fundamental para um bom desenvolvimento da criança. Eu vou retomar só uma coisa que a Carla estava explicando. Então, cada vez que se faz um tratamento, ou com quimio sistêmico, ou com quimio intraarterial, o oftalmologista, depois de um tempo, ele reavalia como essa foi a evolução desse tratamento. Então, cada vez que eu faço um exame com o oftalmologista, eu vou olhar para aquele tumor, para aquele olho e vou definir, então, qual vai ser o próximo passo, né? Então, eu posso manter o tratamento, eu posso mudar o tratamento, isso vai ser definido cada consulta. Quando a gente termina, então, o tratamento, quando eu defino que aquela criança já está tratada, aquele tumor está tratado, eu vou continuar esse acompanhamento da criança por um bom tempo. As consultas vão sendo espaçadas, então a criança vai voltando cada vez com maior tempo de espaçamento. E aí a gente vai pensar no resto, né? Como vai ser o desenvolvimento então visual dessa criança. E aí o acompanhamento com o oftalmopediatra para fazer o estímulo dessa visão, para fazer o acompanhamento desse desenvolvimento visual é extremamente importante. Então, faz parte também do tratamento essa fase de desenvolvimento da visão pós-tratamento do retinoblastoma. Então, mais uma vez, a gente vê a importância desse trabalho equipe multidisciplinar
multiprofissionais, médicos com formações diferentes. A gente fala que o que a gente quer é isso, é que a criança seja... Vai brincar, vai vai pular, brincar, vai pra vai escola. pular. Exatamente, vai ser reintroduzida na vida de criança. A mensagem final que a gente quer deixar para vocês nessa conversa é: fiquem de olho nos olhinhos, prestem atenção aos sinais e sintomas que os doutores explicaram, leve o seu filho ao oftalmo no primeiro ano de vida, porque nós temos no Brasil um tratamento muito bom, centros de referência qualificados e, se diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito alta, né, doutora Carla? Exatamente isso. Então, a chance de cura de uma criança com diagnóstico precoce de retinoblastoma é maior do que 90%. Olha. E eu acho que o que você falou é muito importante. Nós temos vários centros de tratamento especializados pelo SUS no Brasil. O tratamento é pelo SUS, né? Exatamente isso. Que tratam essas crianças e que tem essa chance de cura de mais de 90%. Isso é muito importante. Só que para curar, a gente precisa que essa criança chegue o mais rápido possível, com um diagnóstico precoce, com o melhor tratamento possível. Então a gente conta com vocês para nos ajudar a levar essa mensagem o mais longe possível. Compartilhe na sua família, nos grupos de WhatsApp, com os seus amigos, para professores, para cuidadores, para agentes de saúde, para médicos até, porque quanto mais gente puder ter acesso a essa informação, melhor, né, doutor Luiz? Exatamente, é isso que a gente quer. Doutor Luiz, muito obrigada. Obrigado a você, Daiane. Foi uma alegria ter você aqui, doutora Carla. Obrigada, muito obrigada. Você sabe o tanto que eu adoro vocês, a gente faz essa campanha juntos desde 2022, já nosso terceiro ano. E o nosso sonho, eles há muitos anos já, e o nosso sonho agora nos últimos anos é levar o melhor tratamento possível e a melhor chance de cura para salvar a visão e a vida das nossas crianças. Então a gente conta com vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.